Evani, eu vou começar aqui com você. Que conselho você daria para alguém que está começando hoje, que está começando a sua carreira? Tá. Bom, é até difícil, né? Até porque eu tenho um pré-adolescente dentro de casa e é muito diferente a realidade quando eu me olho nessa sua pergunta, né, do Uhum. passado, como que eu escolhi a minha carreira, olhando a realidade das grandes possibilidades que existem hoje. Eu acho que no passado o que eu busquei foi um emprego. E hoje eu acho que é bem diferente quando a gente se depara conversando com as pessoas, que não é mais só isso. É você buscar não só o seu emprego, o seu desafio, mas a sua grande paixão, né? E acho que isso facilita muito. E o que eu colocaria como primordial? Eu acho que a gente precisa ter um autoconhecimento nesse sentido. O que faz sentido para você? Porque o que não faltam são opções. E vejo que a tecnologia ela tem realmente trazido cada vez mais essa questão de despertar nas pessoas coisas novas, a inovação, mas todo mundo tem uma essência. Então, o que faz sentido? O que você se sente bem fazendo no dia a dia, mas acho que principalmente é você unir a prática com a teoria. Porque como nós temos muitas opções, vou dar um exemplo, sei lá, poxa, quero ser jornalista, super legal, você vai estar lá à frente de uma TV, você vai ser conhecido, mas quais são os bastidores disso? Então, acho que nós, principalmente, né, olhando aqui a nossa experiência, temos essa obrigação de fazer com que as pessoas reflitam muito por esses dois lados. E, de novo, pensando o que realmente você quer fazer, os bastidores, se isso tem a ver com o seu estilo de vida. Essa é uma outra questão. Você é uma pessoa que quer lidar vários projetos, assim como é o momento do Mordecai, ou você quer estar numa empresa hoje que você tenha algo mais único, que você tenha um propósito muito direcionado. Então, acho que esses vários aspectos precisam ser realmente aflorados, né, principalmente nos iniciantes de carreira. Mas eu acho que não estamos falando só dos jovens, acho que a É. todo momento a gente tem essa oportunidade de pensar aonde nós queremos chegar. E eu acho que o aprendizado, muito da prática, vai fazendo com que a gente realmente direcione a nossa escolha. E o importante, né? Acho que a gente tem as nossas obrigações, os nossos propósitos, mas a gente tem que ser feliz. Eu acho que a gente nunca pode esquecer dessa última vertente, né, Mordecai? Nessas escolhas em que nós fazemos em nossas vidas. Com Muito bom, certeza. E concordo. ali você, na sua fala, eu vi que você dizia, eu, quando comecei, procurei um emprego. Então, lá no teu começo, tu não tiveste a oportunidade de fazer essa reflexão que hoje tu estás Não. colocando para... E o que é legal? Por que eu comentei disso, né? Eu lembro quando eu era mais adolescente, o que eu gostava muito, e acho que muitas faziam isso, era a professorinha da escola, né? Então gostava de ter minha lousa, gostava de ensinar, não tinha aluno nenhum, obviamente, mas eu fazia isso porque eu gostava de ensinar, a falar com as pessoas, de ter liderança de classe. E acabou que isso se conectou com o meu momento hoje. Quando hoje olho a minha realidade como uma rede de grandes operações de atendimento, o que na verdade eu faço todos os dias? Eu ensino as pessoas, eu lidero. Então, assim, não foi algo pensado, mas acho que isso hoje está muito mais sofisticado, né, para as pessoas que estão começando a carreira. Então, acho que tem um viés um pouco mais claro de quais são os objetivos que você busca, como que você traz isso de uma maneira mais organizada para você buscar realmente aí a sua carreira. Muito bom. Mordecai quer dividir com a gente? Você sabe que ao longo da minha trajetória eu aprendi, eu sempre tive muita humildade para aprender com meus líderes, eu sempre tentei me cercar de bons líderes que eu pudesse aprender com muitos pares, com pessoas que trabalhavam comigo. Eu recentemente até fiz um post no LinkedIn, quem tiver curiosidade lá de dar uma olhada sobre um pouco do segredo da minha trajetória, talvez possa inspirar algum jovem que esteja começando agora, qual foi e lá o que é bárbaro, e aí eu lamento decepcionar vocês duas, no sentido de que eu não vou dizer só aquilo aqui nesse podcast que é politicamente correto de se dizer. Aqui eu vou ser um pouco mais Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Adoro isso. E aí lá, você jovem vai poder ver aquilo que eu fiz bem e aquilo que eu não fiz bem, que eu poderia ter feito melhor.
Então eu sempre tive muita humildade de aprender com os outros, mas eu não sei se você tem a real dimensão da complexidade da sua pergunta. Porque a vida me deu de presente duas excelentes professoras, uma tem 24 anos e 21 anos, e elas estão justamente nesse momento, já decidiram qual é a carreira que querem seguir, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a carreira das duas daqui a 10 anos será completamente diferente do que é hoje. Porque a velocidade tecnológica, a questão da substituição tecnológica, a maneira como o mundo está se reinventando, é algo que tem que deixar essa turma absolutamente preparada. Então eu vou falar, por exemplo, da minha caçula. Minha caçula faz design. Existem vários ramos do design. Você pode trabalhar com design de branding, com design de produto, com design de digital, whatever. E hoje ela aprende as técnicas vigentes para ser uma boa designer. O que a tecnologia vai fazer com isso tudo? Né? Então essa é uma perspectiva da resposta. Vou te dar outra perspectiva de resposta. Eu, quando era mais jovem, talvez eu tenha amadurecido muito cedo, eu sempre tive muito claro, olha, eu quero seguir uma carreira executiva, não sei ainda exatamente onde, mas eu preciso desenvolver um conjunto de competências técnicas, comportamentais, a minha base conceitual. Eu preciso também, da mesma maneira que eu vou zelar muito bem pelo orçamento que a empresa vai me prover, eu tenho que zelar pelo meu orçamento pessoal. Eu preciso cuidar das pessoas que eu amo. Essa geração. Minha caçula. Filha, você vai ter carro? Não. Não. Não, pai, eu quero ser feliz. Mas qual é o conceito de felicidade? É muito complexa essa pergunta. Tendo dado todo esse contexto, se eu puder resumir em alguns bullets. Tenha um mentor. Eu não estou muito preocupado com o que você vai decidir. Porque eu acho que provavelmente o jovem vai se reinventar em mais de uma vez. Sua filha. Também acho. Seus filhos. Seu garoto. Eles vão se reinventar. Não vai ser... A jornada no meio e no final não vai ser definitivamente igual à jornada no início. Então tem um mentor, tem alguém com mais experiência, tem alguém que possa dar o guidance. Estude. Estude demais. Aprenda. Mas com todo o esforço que seu networking permitir e que as suas competências maduras permitirem, tente entrar em empresas de bom porte. Porque você aprende muito nos livros, você aprende muito em Harvard, você aprende muito nas faculdades, mas nada ensina tanto quanto o on the job. É verdade. Prática, né? Com certeza. Nada ensina. Então, se você começa e passa dos 20 ou 30 anos com uma empresa de menor dimensão, talvez você esteja tolhindo numa fase muito importante o seu aprendizado. Outra, você pode ser soberbo tecnicamente, você pode ser bárbaro em ferramentas, você pode ser bárbaro em fazer análises, você pode saber contar uma história de maneira cartesiana, mas os skills comportamentais são fundamentais. Você tem que se relacionar excepcionalmente bem, você tem que ter um espírito leve, você tem que ser uma fonte agregadora de energia. Se você é excepcional técnico, se você é excepcional na conceitual, mas se você não tem um bom skill comportamental, você não vai crescer com todo o seu potencial, você não vai ser um líder que vai inspirar as pessoas. E assim, eu poderia dar muitos outros exemplos, são recomendações muito fortes que eu dou aos jovens, não de novo, não no sentido do que, mas do como. Acho que esse como é muito valioso. Com certeza. Eu acho que eu já vou passar aqui para Paula. Você falou algumas coisas assim muito importantes, né? Primeiro a questão do comportamental. A Ivani entrou falando sobre eu procurei um emprego, né? Eu também. Só que eu olho hoje exatamente assim, se eu pudesse no meu início ter tido um mentor, seria eu estaria em outro patamar. Porque o network é algo que eu tenho. Sim. E que é Naturalmente, né? super importante. Sim.
né? Muito importante também, né? Para esses jovens, para essas pessoas que estão começando a carreira e até para quem ainda quer subir mais patamares que estão na nossa idade. Se não fazem network, a gente faça um network, que isso é muito importante com as pessoas. Mas, assim, muito legal o que você colocou para nós. Vamos aí, Paula, para a próxima, que Vamos. tô vendo que Mordecai e Não. Evani tem muita Eu coisa fico para aqui, dividir com eu a nem quero gente. falar muito, eu só quero ouvir mesmo, ficar uma esponjinha aqui só absorvendo, porque é incrível ouvir esses dois falarem. Eu ia fazer uma pergunta para o Mordecai, mas que eu nem vou fazer, porque hoje eu tive cedo, eu fui na academia, e aí eu abri o meu LinkedIn, botei assim, comecei a ler o que estava lá, passou um texto do Mordecai. Eu digo, nossa, que legal. Fui ler o texto dele, amei o texto dele, incrível o teu texto.